Poder. Uma vez um gestor meu me disse: "Renata, poder não se dá, se pega". E foi aí que eu resolvi aprender um pouco mais sobre esse assunto. E a gente vai começar uma série para falar sobre as 48 leis do poder. E a primeira lei, ela é bem interessante, porque ela é a base para as demais leis. A primeira lei, ela fala: "Não ofusque o brilho do mestre", ou seja, do seu gestor. Robert Greene, ele escreveu esse livro com base em uma pesquisa muito ampla, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. Bom, essa questão de a gente falar que ter um desempenho excepcional é muito importante, é óbvio que é verdade, mas existe um paradoxo aí, né? Todos nós fomos ensinados que o trabalho e o talento, eles são as chaves para a gente ter sucesso. Mas, às vezes, o nosso brilho, em vez dele nos ajudar, ele projeta uma sombra em quem tem o poder de nos promover. Em muitas hierarquias, em muitas empresas, ser bom no trabalho não é suficiente, mas ser demasiadamente bom de forma visível, ele pode ser muito perigoso. E essa regra, ela não está escrita, mas ela pode destruir a sua carreira. Bom, a lei do poder, ela não é só uma lei de poder. Ela não é só uma regra corporativa, ela vale para todas as situações. Tá? Por isso que Robert Greene fez uma pesquisa árdua, analisou mais de 3.000 anos de história, desde imperadores até líderes da modernidade. E aí ele pôde ver padrões de sucesso e de fracasso que ele descreveu em 48 leis. Esse livro é muito interessante porque, assim, você não precisa ler o livro inteiro. Se um dia você está precisando de um bom conselho, alguma coisa para te orientar, você pode simplesmente pegar a lei que você precisa e lê-lo. Ou seja, não é um livro que você precisa ficar lendo recorrente, né, todas as páginas de uma vez. Por isso que é interessante você tê-lo na sua estante. E a lei 1, nunca ofusque o brilho do seu mestre, ela é uma lei universal e atemporal, porque é um princípio de inteligência social e demonstra que existe uma relação delicada entre quem está acima na hierarquia e quem está abaixo e quer crescer. Bom, a anatomia da ameaça, ela vai começar, você fala anatomia, até parece CSI aqui, mas é mais ou menos isso. Por que que o nosso brilho, o seu brilho, pode despertar medo? Bom, ela pode ser interpretada de uma forma como uma ameaça ou uma crítica implícita. Ela pode gerar sentimentos e medo no seu líder que você nem imagina. Afinal de contas, o seu líder também é ser humano, né? Então vamos lá. Quais são as reações, quais são os sentimentos, melhor dizendo, que podem acontecer aí? O seu líder pode ter inveja. Por que que ele consegue fazer isso e eu não? O seu líder pode ter medo. Será que ele está tentando tomar o meu lugar? E ele pode ter insegurança. A competência dele vai expor as minhas fraquezas. E isso tudo vai gerar uma cadeia de reações no líder. As intenções em fazer o melhor, obviamente, são as melhores, mas isso é irrelevante, porque o que realmente vai importar é a percepção do seu gestor. Como eu falei no começo, se poder não se dá, se pega, a pessoa que tem medo de perder o poder, ela vai tentar reagir e vai ter esses sentimentos. Então aqui a gente está falando de um jogo de percepção. Notem, existe um jogo.
E os sinais de alerta, que é preciso saber se você está ou não ofuscando o seu mestre, é perceber as reações do seu líder. Nunca vai ser um confronto direto. Ele nunca vai chegar e falar assim: ó, querido, seguinte, aqui quem manda sou eu, você fica quietinho na tua, melhor você, eu falo e você escuta. Nunca vai ser assim. Como que vai acontecer isso? E é importante você prestar atenção, tá? Vai começar como? Elogios falsos ou exagerados, em público, que parece em off, mas ele serve para mostrar para você que ele está marcando território ali, ele está mostrando aqui: "Ó, esse território é meu", e está mostrando que ele é uma pessoa ambiciosa. Outro ponto, um isolamento súbito, do nada, ele deixa você fora de reuniões, ele deixa você fora de tomadas de decisões, de algumas comunicações que você podia estar, até mesmo de alguns assuntos que você já estava envolvido ou projetos. Comece a prestar atenção. Pode haver microgestão inesperada, ele começa a pegar ali o seu trabalho, ficar perguntando várias coisas que antes isso não acontecia, procurar falhas, pedir para você refazer, coisa que antes isso não acontecia. E o esse daí para mim é o pior de todos, o crédito roubado. Você apresenta as suas ideias, mas aí ele apresenta as suas ideias como se fossem dele. E aí as suas vitórias, elas nunca vão existir, ou seja, você virou realmente uma ameaça. Quando isso começar a acontecer, quando esses 4 sinais começarem a acontecer, fique muito atento ao que está acontecendo ao seu redor. São bem sutis. O legal desse livro é que ele traz algumas, exemplos do passado, esse aqui eu achei magnífico, que foi o de Nicolas Fouquet. Fouquet. Ah, eu não sei falar muito bem francês, tá, gente? Eu fiz aula, mas je ne parle pas français bien. Que aconteceu com ele? Ele era o ministro de finanças do Luís XIV, tinha que ser do Luís XIV. Ah, gente, olha, é assim, ó, o rei já era um rei soberbo. E ele queria impressionar o rei, um rei super difícil de se impressionar. Qual foi o erro fatal dele? Ele, para impressionar o rei, ele organizou uma festa gigantesca, grandiosa no castelo dele, coisa que o rei nunca tinha visto e nunca tinha feito, para homenagear o rei, coitado. Ai, deu até dó. E a reação do rei, que já era uma pessoa soberba, foi o quê? Ele se sentiu ofendido, ele se sentiu diminuído, e ao invés de agradecer e ficar lisonjeado, o que que ele fez? No dia seguinte, o Fouquet foi preso por acusações falsas e passou o resto da vida na prisão. Eu podia ter matado ele também, né, mas aí não era o caso. Ou seja, aqui é uma lição que a gente tem que ler as pessoas. Ou seja, qual que é a lição-chave aqui? Nunca presuma que mostrar sua magnificência irá agradar o seu mestre, aqui no caso foi o rei. Porque muitas vezes o efeito é o contrário, e foi o que aconteceu com Fouquet. Ele foi preso, ficou o resto da vida preso. Ele só era o ministro das finanças. Ele era uma pessoa muito importante. Outra Outro exemplo muito interessante que, o Robert traz no livro, são dos generais de Napoleão Bonaparte. Napoleão, como a gente sabe, né, foi uma pessoa muito estrategista, e ele sempre se rodeou de pessoas, talentosas e principalmente de generais, afinal de contas ele era uma pessoa que sempre estava em batalhas. O que aconteceu? Napoleão, ele era também uma pessoa que ele gostava de brilhar, obviamente. E ele vivia desconfiado ali dos generais, quando os generais começavam a ter um pouquinho mais de popularidade e tudo, ele não gostava muito disso, porque isso começava a virar uma ameaça para ele e gerava uma certa
rivalidade com o seu brilho militar. Como assim, não fui eu? Mas ele tinha pessoas talentosas, ele gostava, vai entender. E qual que foi a estratégia Bonaparte? Os generais que ficavam muito, demasiadamente gloriosos por suas conquistas, eles eram sutilmente marginalizados, eles eram enviados para postos distantes, ou eram até eliminados do círculo íntimo do poder ali do Bonaparte, porque isso para ele era inadmissível, alguém querer ser maior que ele, ficar se vangloriando, afinal de contas a pessoa estava ali graças a ele, né. E qual que é a lição-chave aqui desse exemplo? O mestre, ele prefere estar rodeado de pessoas competentes, mas não de potenciais rivais. Ou seja, a pessoa, ela obviamente vai trazer coisas boas para ele, mas não que queiram tomar o lugar dele. É isso que ele quis dizer aqui. Mas, o valor em ser um instrumento do poder dele não é uma fonte de poder concorrente. Obviamente, isso é um exemplo, tá? A gente sabe que o ideal é que o gestor ele crie novos líderes, às vezes até mesmo para substituí-lo. Mas nessa situação, para Bonaparte, ele não queria ser substituído, né? Então a gente sabe que para ele, quanto mais longe a pessoa ficasse, melhor. O que eu gosto muito, gente, eu adorei essa série. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês o seriado Suits da Netflix. Está na Netflix disponível, vocês podem assistir. Ele traz ele traz um advogado e uma pessoa que não era formada, mas que conseguiu ter uma oportunidade ali, devido a uma situação. Não vou ficar dando spoilers assim, né. Quando o Harvey, ele contrata o Mike para poder trabalhar, a gente vê que eles têm certas discussões, o Harvey mostra que ele tem autoridade, protege o Mike de erros, afinal de contas, ele não era uma pessoa formada. Mas o Mike Ross, que é o mais novinho aí, né, a gente pode ver, de vez por outra ele desafiava a superioridade do Harvey, porque ele se achava melhor, em algumas situações, e testava os limites ali do mentor dele, né. E isso criou certas situações de atrito. Tem uma situação em que Mike é promovido a associado do escritório, e foi por uma questão específica. E o Harvey ficou chateado. Mas o Mike sempre respeitou o Harvey como mentor. Observou as lições, o que ele aprendeu muito, porque ele tinha técnica, conhecimento técnico das leis, mas a vivência em tribunal, em julgamentos, em negociações ele não tinha, e isso era o que ele estava aprendendo com Harvey. E isso foi importante. Qual que é a lição-chave aqui desse seriado? Equilibrar o brilho pessoal com respeito à autoridade do mestre evita ressentimentos e constrói alianças mais duradouras, né. A gente, vê que às vezes até geram grandes amizades. Gente, assiste esse seriado, é muito bom. Muitas lições importantes para principalmente para a questão corporativa. O que é importante é você fazer uma escolha estratégica, tá. Essa lei ela é um pouco, incomoda às vezes de falar um pouquinho sobre isso, mas a solução não é trabalhar menos ou esconder as suas habilidades. Então a gente vai entrar nesse ponto, é importantíssimo, tá. É uma mudança de mentalidade. Por quê? Quando a gente fala, a gente tem um talento bruto, a gente tenta agir como uma pessoa só ali, fazendo aquelas coisas e não pede uma orientação. Quando a gente tem um talento estratégico, essa pessoa utiliza-se do mestre para conseguir ser insubstituível ou quem sabe não ser subutilizado, mas ele começa a ter mais conhecimento. A pessoa que usa o talento bruto, ela mede o sucesso pelo reconhecimento pessoal, mas a pessoa que tem um talento estratégico, ela mede o sucesso pelo avanço da equipe e pelo seu avanço, né. Então isso é importante prestar atenção, ser mais estratégico, olha isso. Quando você é bruto, você foca apenas na excelência da sua tarefa.
Mas quando você é estratégico, você foca na excelência e na gestão de percepções. Então, não estou falando de bajular e o famoso puxação de saco aqui, tá? É inteligência social, é inteligência emocional também. É garantir que o seu talento ele seja visto como um ativo muito importante para o seu gestor, para o seu líder, e não como uma ameaça. Você não está ali para ameaçar, você está ali para ser preparado. Você reconhece que ele é uma pessoa importante na sua carreira, na sua trajetória. E isso é ser estratégico. Qual que é o manual prático aqui? Vamos lá. A gente vai colocar o holofote sobre quem precisa ter o holofote. Então a regra de ouro é fazer o quê? Faça com que cada vitória pareça pelo menos em parte, olha a palavra, pelo menos em parte, uma vitória do seu gestor. Porque o seu objetivo é ser a força indispensável por trás do sucesso dele. Ou seja, ele tem que entender que sem você aquilo ali não ia acontecer. E usar a psicologia inversa. Ao fazer o seu gestor parecer mais brilhante, mais competente, você não vai desaparecer, ao contrário, você vai se tornar um aliado, uma pessoa que sempre vai estar do lado, um braço direito, uma pessoa essencial para aquilo tudo acontecer. Sem você, ele não é ninguém, entendeu? Vai ficar desesperado, virou uma aliança. E isso gera confiança, é uma moeda de poder, é uma moeda de troca. Tá? Isso é um crédito. Se ele brilha, você cresce. Se ele brilha, você também começa a brilhar. Agora, um manual tático, ações práticas, comunicação e crédito. A primeira tática é sempre peça aconselhamento, mesmo que você já saiba a resposta, para você tê-lo como aliado. Então, você está lá, você recebeu uma atividade para fazer, você tem que apresentar uma solução de alguma coisa, vá ao seu gestor e pergunte: o que você acha sobre isso? A sua opinião para mim ela é muito valiosa aqui nesse ponto. Isso mostra que você tem respeito pela experiência e que você vai torná-lo parte da sua vitória. E a tática 2 é dê créditos publicamente, ou seja, em reuniões de equipe ou em e-mails, sempre use frases como: olha, seguindo a orientação do nosso gestor, aí você pode falar o nome dele, óbvio, ou dela, ou a visão do nosso gestor foi crucial para a gente chegar aqui. Se não fosse ele, se ele não fosse ele ter enxergado esse detalhe, a gente não teria chegado até aqui. Isso reforça que a liderança dele em executar estratégias e atividades é muito importante e posiciona ele como um executor e um gestor, tá? O segundo item do nosso manual tático são erros fatais, as armadilhas que a gente tem que evitar. Qual que é o erro 1? Corrigir o chefe em público. Pelo amor de Deus, jamais, em hipótese alguma, mesmo que ele esteja falando blevzons, faça isso. Primeiro, porque você vai estar fazendo um ataque direto, um confronto direto. Não faça isso, engole. Assim que você puder, você anota o ponto e vai discutir no privado com ele, de forma construtiva, tá? Também não é vai falar assim: chefe, você estava errado. Não é assim, tá? É de uma forma construtiva. Olha, sabe esse ponto que você estava falando? Eu percebi isso, isso e isso. Outra coisa é tentar roubar o holofote para você. Não faça isso, tentar dominar a conversa, passar por cima da pessoa, falar mais da pessoa, por mais carismático que você seja, mas você vai parecer que você é mais que ele. Apresente as suas ideias como uma ideia que a equipe desenvolveu, que foi construída em conjunto com o seu gestor, ok? Bom, a gente vai de uma ameaça a um aliado indispensável. Vamos ser um aliado indispensável, porque quando a gente aplica a lei 1, você não está se diminuindo, você tem que usar as táticas, foi aquilo que eu falei, vocês prestaram atenção nos slides anteriores, você está construindo uma base sólida e segura.
A dinâmica do ganha-ganha mútuo aqui, ó, ganha-ganha. Se o seu mestre se sentir seguro e valorizado pela sua presença, ele vai associar o sucesso e a competência sem se sentir ameaçado. Quando ele sobe, ele pode levar os aliados junto com ele, porque ele sente confiança, ele sente que você é uma pessoa valiosa. E a sua lealdade, ela pode ser recompensada com mais responsabilidade e poder. Então você tem sucesso sobe na carreira, não somente por conta do seu gestor, mas você vai junto com ele porque você virou um aliado. Olha como é legal. Então, preste bem atenção. Parênteses. Caso você identifique que está lidando com um chefe despreparado e tóxico, siga com atenção as dicas deste livro. Existe a dica 17. Não tenha um chefe medíocre. Um livro se chama Você é o que você entrega, do meu grande amigo Alberto Reutemann, e proteja sua carreira. A dinâmica desse tipo de chefe é o seguinte: eles usam frases como você não é pago para pensar, é pago para fazer o que eu mando, resistem às ideias novas, porque ele fala que está lá mais tempo e ele sabe como que as coisas funcionam, centralizam poder porque tem segurança ou mantém as pessoas longe dele, porque eles priorizam controle, fazem microgestão em todos. Aí você percebe que isso não é só com você. Estou falando no modo geral. Você tem que perceber isso quando é no coletivo, tá? Isso pode ter impactos tanto emocionais quanto físicos em você, porque os líderes verdadeiros, eles inspiram pelo exemplo e eles desenvolvem pessoas, tá bom? Isso que a gente está falando aqui. É de líder que você não vai ofuscar o brilho dele, mas ele está te desenvolvendo, ele está te levando junto, ok? A arte de gerir a sua própria luz, ela é algo não muito complexa quanto você pensa. Parece que é algo que, ah, meu Deus, eu tenho que me apagar completamente para tentar não ofuscar o brilho do chefe. Não, primeiro você vai identificar o ambiente para depois você saber o quanto você pode acender e brilhar da sua luz, e você vai aumentando esse brilho aos poucos, obviamente. Porque, o poder, ele não está em quão brilhante é a sua luz, mas na habilidade que você tem de direcioná-la para o lugar certo. Olha que bonito isso, direcioná-la, não é o quão brilhante é a sua luz. Você tem que usar os seus talentos para tanto se auto-iluminar, quanto ajudar a sua equipe, a sua área e o seu gestor na medida certa. É aquilo que eu falei, depende do ambiente, o parênteses que a gente falou agora há pouco. E ao fazer isso, você garante que quando o seu gestor subir, ele também será iluminado. O seu caminho também vai ser iluminado. Ok? Vocês gostaram desse vídeo? Então, se vocês gostaram, dá um like aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, manda para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos. E não deixa de me seguir, ok? Muito obrigada e até os próximos vídeos.